todos. Eu quero inicialmente cumprimentar nosso diretor, professor Demétrios Vigaran, que mais uma vez nos dá a honra de acompanhar este evento importante que foi idealizado pela nossa mantenedora, SENEC, e que está participando hoje todos os cursos de Direito da nossa rede. Então, nós estamos realizando e participando o primeiro Fórum de Direito e Cidadania da rede SENEC. E para isso, todos os cursos da nossa rede também estão fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos apresentando, trazendo um assunto de interesse e de relevância para todos nós que somos do direito. Eu quero agradecer também ao professor Douglas César Lucas, que, quando solicitado, prontamente concordou em nos ajudar em fazer essa fala sobre direitos humanos e a diversidade na sociedade contemporânea. E, de uma forma toda especial, eu também quero mencionar aqui nosso vice-presidente de Educação da rede SENEC, o professor Dr. José Lima Santana, que também já esteve aqui em Santo Ângelo em outra oportunidade, fazendo uma palestra aqui para o curso acadêmico. E também quero prestar uma homenagem ao nosso gerente de Educação Superior, o professor André Assunção, que foi por meio dele que nós estamos juntos, idealizado por ele e os demais coordenadores do curso de Direito, toda essa nossa atividade. Então, como eu já falei, com relação a qual é o motivo que nós estamos aqui, e sei que todos vão perguntar, vale atividades complementares, vai ser feita essa certificação pela própria rede. Então, eu gostaria que todos tirassem o maior proveito possível desse momento aqui da fala do professor Douglas. Mas antes de passar para o professor Douglas, eu quero passar para o nosso diretor, que também vai fazer o uso da palavra. Meu cordial boa noite a todos. É muito importante vê-los aqui. Queria também saudar os nossos professores que aqui se fazem presente. Agradecer o professor Douglas por se dispor tão brevemente assim em estar aqui e compartilhar seus conhecimentos. Saudar também nosso grande professor José Lima, que comanda a parte educacional, nosso vice-presidente em nível nacional, e também o professor André, do qual eu tenho a grata satisfação de conhecer pessoalmente também, e que idealizou todo esse evento que tem uma abrangência nacional. O professor André, que é nosso gerente nacional de educação. Eventos como esse são muito importantes, pois o direito, as leis e as normas, elas não acompanham a transformação rápida da sociedade. E é também por meio de discussões, debates e eventos dessa natureza, como o Fórum de Direito e Cidadania da SENEC, que acontece, eu friso, em nível nacional, é que nós temos a oportunidade de debater, discutir e ver as mais recentes e novas ideias provindas das transformações sociais. É um privilégio poder tê-los aqui e também desejar um bom evento a todos. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os nossos professores de liderança nacional, os professores Dr. José Lima Santana, vice-presidente de Educação da rede SENEC, o professor André Assunção, gerente de ensino superior da mesma rede, o nosso diretor,
professor Demétrios Abraham Vigaran, cumprimentar o professor José Lauri Bueno de Jesus, nosso coordenador do curso de Direito, e cumprimentando ele, cumprimento todos os meus colegas, professores aqui presentes, cumprimento os professores de outros cursos que também fazem-se presentes, os nossos alunos de Direito aqui da Faculdade SENEC, alunos de outros cursos aqui da Faculdade SENEC Santo Ângelo, que eu vi que temos também alunos de outros cursos. Uma saudação especial a todos os alunos de todos os cursos da Rede SENEC espalhadas por as diversas regiões do Brasil e outros cursos também que porventura tiverem acesso a esta atividade realizada nessa noite de hoje. Cumprimentar também a todos os colegas e colaboradores de todas as unidades de ensino da Rede SENEC espalhadas pelo Brasil e dizer que para mim é uma grande honra poder dividir com todos os colegas daqui de Santo Ângelo, mas também das demais unidades, algumas das impressões que tenho tido, que tenho procurado enfrentá-las nesses últimos anos de pesquisa. Como a atividade também está sendo reproduzida em outros ambientes, que não aqui apenas de Santo Ângelo, da unidade de Santo Ângelo, eu gostaria de rapidamente me apresentar aos colegas das outras unidades que estão assistindo essa palestra. Meu nome é Douglas César Lucas, eu sou professor aqui da Faculdade SENEC Santo Ângelo há quase 20 anos. A minha formação é na área do Direito e os campos de trabalho com quem tenho indicado nesses últimos anos é a filosofia do direito, direito internacional de direitos humanos e a teoria jurídica de um modo geral. De modo que, obviamente, a minha fala partirá destes pressupostos teóricos. Não poderia percorrer um caminho que antes não o fizera, sob pena de ser extremamente irresponsável com o contexto e com os conteúdos que proponho falar. Pois bem, em segundo momento é importante parabenizar a iniciativa da rede de fazer esse fórum da rede, o Fórum Nacional de Direito e Cidadania, por várias razões. O Norberto Bobbio, que é um pensador italiano, já falecido em 2013, ele dizia que é praticamente impossível pensar os direitos humanos e a democracia descoladas uma da outra. É impossível. Os direitos humanos só podem ser realizados num ambiente democrático e a democracia prescinde, do ponto de vista substancial, da proteção de um conjunto de direitos. De modo que esses dois temas, democracia e direitos humanos, são importantes em quase todos os países e os estados que se ditam minimamente legítimos do ponto de vista da sua justiça. Não há nenhum país do mundo que possa ser autodenominado ou denominado pelos outros justo, legítimo do ponto das suas pautas, que não respeite uma agenda mínima de direitos humanos e que não respeite, tanto do ponto de vista processual, do ponto de vista procedimental dos conteúdos, racionalidades democráticas. Certo? Tanto que grande parte da democracia dos últimos anos, das últimas décadas, foram construídas a partir da década de 40, 50 como um valor praticamente universal. Pois bem, nós poderíamos tratar da questão dos direitos humanos por três vieses. O primeiro viés é o viés da redistribuição. A grande parte das temáticas que assolam os países periféricos e pobres é o problema da distribuição de renda, por exemplo. Todos aqui sabemos que o Brasil não é de hoje, isso é da formação histórica do país, tem índices de desigualdade, de miséria, de desemprego que são estarrecedores. Não é de hoje que o Brasil condena milhares e milhares de pessoas ao analfabetismo, à pobreza, ao desemprego e à exclusão de toda a ordem. Para enfrentar estas questões, a Constituição de 88, que para nós é um marco fundamental,
ela criou um conjunto de estratégias e políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, na área do saneamento e tantos outros. Ou seja, estamos longe, na América Latina de modo geral, na África também, mas falamos do Brasil hoje, de conseguirmos atender os níveis satisfatórios de vida de um grande número, um significativo número de pessoas no Brasil. Para vocês terem uma ideia, os números que nós temos é de que, no brasileiro, é de que a cada 4 pessoas no Brasil vivem com aproximadamente 170 reais per capita mês. Ou seja, 25% da população brasileira vive entre o que nós chamaríamos na linha da pobreza extrema ou da miséria absoluta. Nós estamos falando de 25% da população. Nós estamos falando de muita gente. Não é pouca gente. Bom, obviamente que a resposta a esses problemas não é simples. São muitas as tentativas ao longo de vários e vários governos e estamos devendo esta grande concertação ao povo brasileiro desde há muito. No Brasil, a pobreza tem cor, o cárcere tem cor, o desemprego tem cor, a miséria tem cor, o alfabetismo tem cor, a favela tem cor. Pois bem, mas também podemos pensar os direitos humanos do ponto de vista de uma nova agenda de discussões que surgiu no século XX e que ganhou muita potência no século XXI, que são as discussões identitárias, são as discussões baseadas em reconhecimento. Vocês devem acompanhar, todos aqui, que nos últimos 20 anos o Brasil fez eclodir um conjunto de discussões relacionadas à questão racial, cotas, a questão do direito das mulheres LGBTI, queer+, a discussão do imigrante, a questão dos deficientes, a questão dos idosos, a questão do direito das mulheres, a questão dos indígenas. Estas pautas, elas não estão diretamente, em que pese estejam também relacionadas com o problema da distribuição de renda, elas não estão só vinculadas ao problema da distribuição. Elas estão vinculadas a uma tentativa de construir um novo paradigma, um novo modelo de proteção da diferença que não pode excluir determinados sujeitos. Um gay ou um negro rico, por exemplo, não está discutindo questões distributivas, ele não está discutindo dinheiro, mas ele está querendo, exigindo, potencializando uma dinâmica de ser visibilizado, ter vez, ter voz, independentemente da sua condição de negritude ou independentemente da sua condição de sexualidade. Vejam que estas pautas liberais, elas cresceram muito no Brasil nos últimos 20 anos, quase sobre todas elas o STF tem se pronunciado. Ou seja, cresceu a legislação protetiva com base em discussões de gênero, questões raciais, questões de deficiente e outras tantas questões que têm por trás do debate o mesmo tipo de espírito, a ideia de reconhecimento, a ideia de pertença da sua condição identitária. E nós poderíamos, por fim, discutir direitos humanos do ponto de vista da capacidade de representação dos diferentes grupos que compõem a sociedade. Vejam vocês, e aí falo às meninas e mulheres que me assistem e que aqui me acompanham, que o nosso país ele é predominantemente formado por mulheres. Nós temos aí 52% da nossa população que é formada por mulheres. No ensino superior, por exemplo, isso já se identifica. Grande parte dos alunos do ensino superior brasileiro são formados por mulheres. O censo nos indica isso. Mas no lugar da decisão política do Brasil, nós ainda não chegamos a 15%. Aumentamos no último pleito eleitoral, passamos de 9%, e agora temos apenas 11% de mulheres dentro do parlamento brasileiro. Se levarmos isso para as grandes empresas, para os grandes cargos de gestão, mesmo na esfera pública, esse número não é mais otimista.
Existem causas para isso, algumas que nós bem conhecemos, outras que nós fazemos de conta que não existem, para que a mulher ocupe, no Brasil, como em partes do mundo, um lugar de dominância numérica, mas de descrédito representativo. Estas três formas de ver direitos humanos, ela nos é apresentada por uma autora americana, uma filósofa americana chamada Nancy Fraser, em vários de seus livros, talvez um dos melhores que eu considero, chamado Escalas de Justiça. Temos vários livros onde ela discute isso. Mas hoje eu vou, e essa é a temática, me ocupar de apenas uma dessas dimensões. Eu não vou discutir aqui a questão da riqueza, deveríamos. Não vou discutir a questão da distribuição de renda, deveríamos. Da concentração de terra, deveríamos. Mas nós vamos discutir hoje os direitos humanos a partir de uma nova agenda, que é a agenda da ideia da diversidade. A diversidade, de certo modo, está mapeando, está fazendo com que grandes grupos, esquecidos durante muito tempo, passaram pela primeira vez na história recente a ter voz, ter vez e a ter representação. Vocês todos, obviamente, já devem ter contato com esses novos grupos, com essas novas presenças, com esses novos coletivos, com esses novos atores sociais. Eu coloquei exemplos de alguns, como, por exemplo, o movimento LGBTI Queer+, que temos mais outros que ainda nem nome receberam. Nós temos uma pauta no Brasil, especialmente a partir de 2000, 2004, consolidada em 2010, que é sobre as cotas raciais no Brasil. Nós temos uma discussão fortíssima no Brasil em andamento sobre a reformulação do Estatuto Índio, de 73, e que, de certo modo, tem impactado de forma negativa as práticas e as políticas públicas demarcatórias em relação a essas populações. Vejam que o Brasil, recentemente, fora condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por não respeitar o processo de demarcação indígena em vários povos, o último em relação ao povo Xunguru, que quase 30 anos espera que a demarcação aconteça e a demarcação não acontece. Nós temos recentemente aprovada a Lei da Imigração, em 2017, em substituição ao Estatuto Estrangeiro de 1980, uma legislação extremamente acolhedora, mas que justamente por ser tão acolhedora, tem produzido um conjunto de reações, especialmente das alas mais conservadoras do Brasil e do mundo. Temos toda uma discussão sobre a criança, sobre os deficientes e sobre os idosos. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, recentemente, nós começamos a entender que as pessoas e que os sujeitos de direitos humanos não são homogêneos, não são igualizados, eles são plurais, eles são absolutamente distintos, eles são precários e, portanto, cada uma dessas formas de construção da sua humanidade passa a existir do Estado e das políticas públicas do direito um sistema específico de proteção. Pois bem, o que há de comum, portanto, nesses movimentos todos que eu fiz referência? Indígenas, gays, lésbicas, trans, intersexos, etc., que, de certo modo, unem uma base teórica em torno destas perspectivas. Não há dúvida nenhuma que a categoria que substituiu a ideia de homogeneização e igualdade abstrata se coloca em categorias desenvolvidas especialmente a partir de Nietzsche no século XIX e que ganharam uma evidência extremamente significativa com os autores franceses pós-estruturalistas na década de 50, 60 e 70, que é a palavra pluralidade, a palavra diversidade, a palavra identidade. Vocês vão, se vocês colocarem, se vocês pesquisarem em torno dessas palavras, em qualquer sistema de busca na internet, vocês vão se surpreender com a gama de questões que, porventura, indicam esta temática. Pois bem, mas como que nós chegamos, deixa eu trocar aqui, como que nós chegamos ao tema da diversidade? Será que sempre foi assim? Será que nós sempre valorizamos a diversidade
mesmo dentro do discurso de direitos humanos? Ou será que a diversidade ela era uma categoria nova? Essa reprodução, que eu espero que os colegas que estão nos assistindo possam vê-la, é uma representação de como os europeus viam o mundo fora da Europa. Essa é uma representação ainda do século XV, 1400 e pouco, de como se imaginava que poderia ser as pessoas, que não são pessoas, são selvagens, são meio humanos, são silvícolas, e que, portanto, ao não serem humanos, eles não gozam de direitos humanos. As coincidências com expressões contemporâneas, elas não são coincidências. Bom, como é que se dá o itinerário até chegarmos ao que chamaríamos hoje de uma espécie de teoria jurídica ou teoria política da diversidade? Pois bem, o caminho foi longo e ainda não acabou. Se nós estudarmos dentro do Ocidente, e eu estou falando do Ocidente, nós temos que entender que a ideia de desigualdade entre nós no Ocidente, ela era vista como absolutamente natural, ela era normal. Ou seja, os antigos e os pré-modernos, e eu estou falando mais ou menos quase até o final da Idade Média, defendiam que nós somos feitos por natureza desiguais. Portanto, não há, dizia Aristóteles, justiça nenhuma em ter escravos, porque os escravos, eles assim o são. A natureza deles é essa. E, portanto, se nós quisermos fazer justiça com as pessoas, nós devemos colocar cada pessoa no seu devido lugar. Mas o problema é que isso não se aplicava só aos escravos, se aplicava aos estrangeiros, ou fora da cidade, se aplicava às mulheres, e se aplicava a um conjunto de cidadãos que não faziam parte da elite do período. Ou seja, a ideia de naturalmente ordenar a vida, colocando uns dentro do sistema e outros na periferia, foi uma estratégia que, de certo modo, continua extremamente potente. Se a gente for analisar em algumas outras civilizações, mesmo nas nossas nações indígenas, esta visão de que a natureza ordena o mundo e que o cosmos é o correto e, portanto, indica o que devemos fazer, ainda continua sendo vigente. Muitas pessoas, quando querem dizer, professor, isso não é natural, quando olham para dois homens e duas mulheres e acham que aquilo é feio, estão indicando de que a natureza, que tem uma ordem, está sendo deturpada, degenerada, que, portanto, aquilo é um erro, e que se é um erro, isto é para a religião um pecado, e que se é um pecado, isso é para o direito um crime, e para a sociedade uma imoralidade, ou para a medicina uma doença, os vários códigos de interdição que tivemos. Pois bem, isso não acabou completamente, mas nós melhoramos em alguns aspectos. Pois bem, quando que... se você pegar na sociedade muçulmana, e eu não estou dizendo que ela é pior ou ela é melhor, esses conceitos ainda são muito evidentes. A grande parte das comunidades árabes, por exemplo, não aceitam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque dizem textualmente que, perante o seu Deus, as mulheres não são feitas iguais aos homens. Elas ocupam papéis distintos na racionalidade da organização da vida pré-projetada por um ser superior. Se nós tratarmos isso na Idade Média, como que a igreja rotulou, colonizou os corpos, como que ela atribuiu papéis às pessoas, isso vai ficar extremamente evidente. Um livro particular que trata disso, do Jeffrey Jeffers, chama-se Sexo, Desvio da Nação, as Minorias na Idade Média, publicado pela editora Jorge Zahar. Quando que nós começamos a falar de igualdade? Por incrível que pareça, a igualdade, colegas da rede, colegas aqui
da Faculdade Seneca Santo Ângelo. A primeira vez que a igualdade aparece, ela aparece no Ocidente. E ela aparece nos discursos religiosos humanistas. Nós começamos a desenvolver, especialmente a partir do século XIII, um conjunto de discursos e de teorias que defendiam que perante Deus nós somos todos iguais. É uma igualdade transcendental, não é uma igualdade aqui na Terra, mas é um pontapé fundamental para a ideia de igualdade. Ou seja, perante Deus, afinal de contas, somos todos iguais. Somos todos iguais perante Deus. Esta ideia, ela demorou alguns séculos, e aqui não temos tempo para desenvolvê-la de forma mais substancial, ela demorou alguns séculos para entrar no campo da filosofia iluminista, da filosofia do humanismo cristão do século XV, e ela adentrou de forma vigorosa dentro dos autores contratualistas, que vocês estudam lá em Ciência, Política e Direito de Estado, que vão dizer, ao contrário dos antigos, de que por natureza nós não somos desiguais. Por natureza nós somos iguais. Isso está presente em praticamente todos os autores desde Hobbes e está presente na declaração tanto americana quanto francesa. Os direitos naturais, entre eles a ideia de que somos por natureza iguais. Pois bem, passamos então da ideia de que somos desiguais por natureza, somos desiguais e portanto ocupamos um lugar específico, para a ideia de que nós somos iguais perante a lei, perante o Estado, mas sobretudo perante a natureza. Acontece que esta ideia de igualdade, ela foi forjada em um determinado contexto específico, que é importante relatar. É o contexto do rompimento do Estado com a Igreja, com o nascimento dos Estados-nação, o crescimento das teorias liberais, o nascimento do constitucionalismo, do modelo moderno, o nascimento do reconhecimento da individualidade, da ideia de racionalidade e, sobretudo para nós, aqui, a ideia de democracia liberal e burguesa. Pois bem, nesse contexto, portanto, a igualdade não se aplica também a todos. Ela se aplica, no contexto que fiz referência, às pessoas que são racionais. Mas quem são os racionais? As mulheres são racionais? Se a gente for analisar, mesmo nos contratualistas, mesmo em Hobbes, mesmo em Rousseau, mesmo em Pufendorf, mesmo em Spinoza, nenhum deles reserva um papel de Kant, um papel privilegiado à mulher. Ela é retratada como um sexo frágil, alguém que deve ser dedicada às atividades do lar, que não pode participar da vida pública, que não pode tomar decisões importantes, porque lhe falta uma capacidade plena de tomar grandes decisões. Veja, mesmo aqueles autores que fizeram uma grande fundação epistemológica da igualdade, deixaram um conjunto de atores vivos fora desse projeto. E por que os índios não são iguais? Porque lhes falta humanidade comum, lhes falta racionalidade, eles são bárbaros, eles são selvagens. Essa igualdade se aplica a quem, portanto? Essa igualdade se aplica a brancos, se aplica a cristãos, se aplica a heterossexuais e se aplica a burgueses europeus. Vejam vocês que a Olympique Gouget foi uma revolucionária francesa, uma feminista francesa para a época, vamos dizer assim. E quando ela, de fronte da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma carta importante, ela, rebelde, diz que é necessário criar uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Porque aquela carta só dava conta dos direitos de homens héteros, brancos, cristãos e burgueses, não dava conta das mulheres. E de fato não dava. Vejam vocês, meninas e meninos, colegas e colegas, que apesar de sermos iguais no século XVIII, as mulheres votam no século XX apenas. As mulheres adquirem estatuto jurídico no século XX. A ONU vai dizer que o século XX é o século das mulheres.
e nós estamos falando de igualdade desde o século XVIII. Nós estamos falando de igualdade no século XVIII e nós temos escravidão no final do século XIX. E nós temos segregação no século XX. Nós estamos falando de igualdade entre homens e mulheres, mas excluímos os, abre aspas, não humanos, os semi-humanos, os deturpados, os gays, as lésbicas e aqueles que não poderiam receber honraria porque são doentes. Ou seja, o CID da doença da homossexualidade só saiu, né, no século XX dos sistemas de controle biopolítico da medicina, que também é um controle potente de dizer o que se pode e o que não se pode fazer com os corpos. Pois bem, eu trouxe algumas imagens que eu espero que todos aqui consigam ver, inclusive aqueles que nos assistem, para ver como isso era naturalizado. Isso aqui é um inglês que caça índios, são índios da América Latina, eu não sei de onde, alguns autores atribuem uma relação que seria da Venezuela, e que levam a Europa, no início do século XX, para mostrar aos europeus o que é o selvagem. O que é o selvagem? Para justificar que nós, racionais, raça superior, branca, ocidental, tem o direito de levar aculturamento para estas pessoas. E, portanto, nós precisamos cuidar delas. Se a gente for analisar o Estatuto do Índio, de 73, é um estatuto de tutela, como se o índio fosse um imbecil, como se ele fosse um irracional, como se não tivesse capacidade de pensar. Obviamente que o indígena tem uma cultura muito diferente da nossa, e pensar o indígena pela lente ocidental é a mesma coisa que não querer entendê-lo. Esta é uma foto emblemática. Esta foto é de uma mulher Ashanti. Ashanti é uma etnia africana. E esta foto ela é tirada no início do século XX, na cidade de Paris, quando essas pessoas eram levadas para também, assim como os indígenas, serem exibidas como se tivéssemos um zoológico humano. Então vejam lá atrás as famílias visitando o parque para verem os quase humanos, os não humanos, que de certo modo, por não serem completamente humanos, não têm todos os direitos inerentes aos humanos. Isso obviamente repercutiu ao longo dos séculos e criou racionalidades próprias, e eu não vou falar de todas porque é praticamente impossível. Falarei especificamente de uma que teve muito impacto no Brasil. Durante muito tempo no Brasil se dizia que tanto negros e índios eram os grandes responsáveis pelo Brasil não ser nem desenvolvido, nem ser rico e ser absolutamente violento. Se defendia de que as raças são diferentes, algumas são melhores que as outras, e que, portanto, nós deveríamos evitar a miscigenação entre as raças. Nós a gente não conseguiu fazer, porque a miscigenação aconteceu. Aí nós tivemos Gilberto Freire dizendo que isso não era ruim, isso era bom, porque essa era a nossa brasilidade, porque todo mundo aqui no Brasil era um pouco negro. E se todo mundo é um pouco negro, não precisamos fazer política específica para negros, porque todo mundo é um pouco negro. Era uma forma de, aristocraticamente e intelectualmente, deixar o problema racial debaixo do tapete. Quem faz essa crítica muito à obra dele, apesar de um autor importante, no Brasil, o sociólogo Florestan Fernandes, recentemente também Silvio Almeida e a professora Aline Schwartz. Pois bem, vejam, no Brasil nós tivemos essa tese estruturando o racismo científico no âmbito penal. Não sei se vocês estudaram em penal, colegas, alunos da rede de todo o Brasil, e aqui tivemos um médico legista chamado Raimundo Lina Rodrigues, que teve uma grande importância nos primeiros códigos penais do Brasil, que escreveu um livro chamado A Influência das Raças no Direito Penal Brasileiro. É um livro escrito lá na década de 50 do século XIX, e que dizia que o Brasil era um país de bandidos, o Brasil era um país de mal desenvolvidos, porque o Brasil era um país de mestiços, de negros e índios, indígenas. Ou seja, o que nós fizemos no século XIX para melhorar isso? Nós criamos uma política de branqueamento da população.
que iniciou-se com os fenômenos migratórios, graças aos quais a grande maioria de nós está aqui. Veja, como nós tínhamos miscigenado, não tinha mais como resolver o problema da segregação, estava miscigenado, e não tinha mais como separar brancos de negros completamente, então nós temos que branquear a população. Estados Unidos faz diferente. Estados Unidos, o que ele faz? Estados Unidos proíbe o casamento entre as pessoas, porque eu não posso casar uma raça boa com uma raça ruim, isso degenera. Por quê? Porque as raças no racismo científico, elas estão em níveis diferentes. Então essa raça melhor, ela em tese poderia ajudar a raça menor, desde que elas não se degenerassem. Imaginem vocês que o casamento interracial nos Estados Unidos, apesar da declaração de inconstitucionalidade em 54, ele é praticado no âmbito penal na Carolina do Sul até a década de 70, como um crime. Década de 70. Um negro não poderia casar com uma branca. Por quê? Pelas mesmas razões que judeus foram presos, que gays foram mortos, que mulheres foram excluídas, porque essa diferença não se conformou, não se conformava a um padrão específico do que se chamava humanidade comum respeitável. Trouxe uma charge razoavelmente divertida, mas trágica, de certo modo. Esta charge, ela reproduz o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Então aqui tem uma dentista, e essa dentista na charge, ela está sendo ridicularizada porque ela não consegue sozinha atender o seu paciente. Na Inglaterra, os médicos faziam recomendações de que o ambiente cirúrgico não era um ambiente adequado às mulheres, porque degeneraria a sua própria condição de sexualidade, geraria comportamentos inadequados entre homens e mulheres, pedindo inclusive que a associação não permitisse que as mulheres participassem dos congressos da classe. Nós estamos falando do século XX. Olha como que a gente tratou a diferença de forma brutal. Isso é um circo. Esse circo, isso é um cartaz verdadeiro. Esse jornal, eu trouxe de Paris, numa das oportunidades que lá me encontraram. É um jornal verdadeiro, eu só digitalizei. Não é um jornal, é um panfleto que sugere o chamado circo, que era um circo de aberrações. Tinha o homem, a mulher de barba, o anão, o homem gigante, as coisas bizarras, ou seja, a deturpação que, portanto, não merece respeito, a não ser pela chacota. Vejam bem, está escrito ali, populações selvagens, a maior exibição do século, de populações selvagens. Nós estamos falando do século XX. Estados Unidos, 1924, certificado de eugenia. A minha filha quer casar com um negrão. E aí, não dá. Mas eu também não sei até que ponto que você, mesmo com essa tez mais clara, não tenha a participação de indígenas amarelos, asiáticos, ou negros de terceira linha, ou da quarta gota de sangue, como se dizia nos Estados Unidos. Então se firmava, do ponto de vista público, isso que não é chacota, viu? Certificados eugênicos. A ideia, o que é eugenia? A ideia é de que a raça não pode ser prejudicada, ela tem que ser mantida intacta, ela tem que ser cada vez mais melhorada. Pois bem, até que chega a década de 40, e você sabe que a década de 40 foi absolutamente problemática. Tivemos um evento específico que criou um conjunto de crises em vários setores. Do ponto de vista das relações internacionais, nós criamos a ONU. Do ponto de vista das relações econômicas, criamos no Tratado de Bretton Woods o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. E tentamos pela primeira vez na história, ao menos a primeira vez na história de maneira mais sucedida, criar uma organização internacional, lá em 45, que impedisse ou limitasse que os Estados pudessem fazer no âmbito da sua soberania aquilo que eles quisessem. Por que estamos falando disso? Em 48,
nós, o mundo, obviamente capitaneado pelos países que ganharam a guerra, resolveram construir uma espécie de grandes referenciais humanos, grandes valores humanos, que nenhum país deveria sonegar ou que deveria respeitar se quisesse ser considerado um país democrático, um país justo. O John Rawls, um autor inglês importante da filosofia, no livro chamado Direito dos Povos, vai dizer que se mede a qualidade democrática e a qualidade de justiça de um país pela qualidade da sua democracia e pela qualidade do respeito aos direitos humanos. Veja, é um liberal americano falando, e nos Estados Unidos praticamente ninguém vai dizer o contrário. E com isso, obviamente, eu não estou aqui caindo na vala comum, que talvez tivesse que ter feito o alerta desde o começo, de que direitos humanos pode ser lido da forma como a grande parte da sociedade brasileira, especialmente latino-americana, considera como um evento de proteção de bandidos e presos, porque definitivamente ele não nasceu assim. Os direitos humanos, especialmente de primeira geração, nasceram para garantir as liberdades, as individualidades, contra o arbítrio do totalitarismo do Estado. Por isso que grande parte dos nossos direitos, já reconhecidos nas cartas do século XIX nos Estados Unidos, estão todos presentes no artigo 5º, e são cláusulas pétreas no artigo 60, parágrafo 4º e inciso 4º da Constituição. Nós falamos lá só de direitos e garantias individuais, não falamos sociais, não falamos em coletivas, porque a proteção dos direitos individuais é estruturante do Estado moderno e ela é a base dos direitos humanos. Então, quando se tenta incluir uma pecha de que direitos humanos têm uma outra leitura, é porque essa pecha, obviamente, ela é completamente inadequada ou absolutamente ignorante. Não sei se vocês sabem, mas um dos maiores críticos da Declaração Francesa de Direitos Humanos chamava-se Marx. O Marx fez uma crítica contundente ao que ele chamava de direitos humanos, porque dizia que direitos humanos é coisa para o burguês. Ele escreve isso no livro chamado A Questão Judaica. Por que eu estou dizendo isso? Porque os direitos humanos ganham uma escala universal quando nós começamos a ver isso. Quando pessoas que têm uma religião diferente, uma sexualidade diferente, uma etnia diferente, elas passam a ser alvo de aniquilações. Os judeus estão presos por quê? Os gays são presos por quê? Os comunistas por quê? Os comunistas se entendem. Mas por que são presos pelo nazismo os ciganos? Qual é a grande razão? Se a gente for analisar o argumento presente em todos esses distintos, é aquele que fazia referência anteriormente. A ideia de não humanos degenerados ou a ideia de raças não colaborativas, dizia Hitler a respeito dos judeus. Portanto, não colaboram com a construção ariana da raça, não fazem parte de um grande projeto de homogeneização racial e, portanto, são inimigos da raça e devem ser eliminados. Obviamente que há elementos econômicos, há outras variantes para que chegássemos a isso, mas, evidentemente, o que fez pessoas virarem isto era simplesmente não se amoldarem a um conceito de humanidade e de humano que performava o projeto do nazismo. Pois bem, isso segue. Nós temos aqui um bebedor para coloridos, porque a gente fala que só que é preto, nos Estados Unidos não era só para negro, era para os asiáticos também, né? Para os pardos e também para os brancos. Não sei se alguém conhece você virou filme também, dessa cidadezinha aí importante, de Little Rock, 57,
Você é uma das primeiras negras americanas que tem o direito de frequentar uma escola. E no dia que ela, por ordem judicial, pode frequentar a escola, professores e alunos saem para fora da escola e começam a dizer que lá negro não estudará. O pai dessa menina diz aos professores: mas eu pagarei, a escola era privada, não importa. Não importa que você pague, nós não queremos negros que estudem aqui. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão que nós não queremos negros aqui. Estados Unidos, e eu trago os Estados Unidos, porque surgiu nos Estados Unidos um movimento importante do Panteras Negras, surgiu na Inglaterra, mas especialmente na França. Isso aqui é da primeira onda, não é foto melhor, os movimentos feministas, que começaram na década de 50, na década de 60 e se consolidando na década de 70, apelar para um outro tipo de discurso. Ou seja, começam a denunciar que a igualdade formal que forjou o constitucionalismo moderno, que a igualdade formal que forjou o direito moderno, e ela não está dando conta para proteger um conjunto de personagens, de atores que não se enquadram nessa ideia de humanidade. Veja, nós começamos a lastrear isso lá em 48. 48 nós temos um pontapé importante que pela primeira vez se diz que existem pautas valorativas que elas são universais. E aqui, obviamente, o debate não é tão simples. Alguém poderia suspeitar ou questionar se existem valores universais. Será que existem valores universais? Essa tese é muito liberal e essa tese é kantiana. Não é todos que concordam com ela. Muitos não concordam com ela. A Rosalind McIntyre, por exemplo, diz que defender universais, valores universais, é a mesma coisa que defender bruxas e unicórnios. Que para eles, os direitos se formam, se forjam, se constituem, se conquistam comunitariamente, culturalmente, cada um respeitando as especificidades do seu próprio tempo, do seu próprio lugar e da sua própria existencialidade. Na esteira dessa discussão surge, portanto, a ideia de que nós não somos todos iguais. O que o Estado moderno nos fez? O Estado moderno, ele nos engessa num conceito de relação com o mundo. Ele não nos tira das experiências tribais, locais, religiosas, e nos dá uma coisa, e aí vai para os nossos alunos de direito nacional, que é uma grande sacada do Estado moderno, que é a ideia de nacionalidade. Então, a partir do Estado moderno, o maior vínculo que a gente tem é a nação. Então, nós somos brasileiros. E a nação cria o jeito de romper com o não brasileiro. Cria a figura do estrangeiro. Ou seja, o brasileiro, ele só é brasileiro porque ele não é outra coisa. O brasileiro se alimenta do seu posto. Qualquer discurso identitário se alimenta do seu posto. Eu preciso do outro diferente para construir a identidade. Às vezes para colher, como agora queremos fazer. Mas a grande parte da época foi para jogar para fora. O muro que separa um país, ele também une um país. Ele é um paradoxo. Ele une desunindo e desune unindo. Por isso essa saga maluca que vivemos hoje em eleger os inimigos da pátria, os inimigos da família, os inimigos do país, dos bons costumes, porque eles são problematizadores da própria dinâmica de liberdade que compõe cada um de nós enquanto sujeitos livres. Pois bem, essa discussão, ela nasce do ponto de vista social, como eu disse para vocês, na década de 40, os movimentos se articulam em torno do fim da Segunda Guerra. Vejam que o movimento Pantera Negra, o movimento negro, começa a dizer: Estados Unidos, você vai do outro lado do mundo libertar as pessoas da opressão. E nós aqui, negros, vivemos segregados. Os colegas que não sabem, a lei de segregação racial americana só é declarada nessas condições como inconstitucionalidade em 1954. E mesmo assim, alguns estados, especialmente do sul,
praticam a segregação ao seu modo até a década de 70. Até a década de 70. Então, surge um movimento muito rigoroso, um movimento político potente, racial. Óbvio que qualquer movimento disso tem reação. O fundamentalismo branco reaparece, os partidos de supremacia branca se fundem com os movimentos religiosos, e a disputa territorial ela é muito complexa, e ela vai eclodir os direitos civis só ao longo da década de 50 e 60, tanto é que ela vem na alcunha de um grande líder negro chamado Martin Luther King, que é considerado um dos pais da resistência da diversidade naquele país. As mulheres francesas se organizam em torno de coisas bem básicas: o direito à contracepção, o direito de tomar anticoncepcional. Imaginem vocês, meninas, hoje, que as mulheres da década de 50 e 60, as malucas daquela época, como alguns diriam hoje, e ainda bem que existem as mulheres que são resistentes a seu tempo, elas foram organizar passeatas, desafiaram seus próprios parceiros e as próprias institucionalidades do seu tempo, pedindo para trabalharem, estudarem e tomarem anticoncepcional. Curiosamente, nesse período surgem marchas na França e no mundo de mulheres que defendem a integridade da família e que, portanto, essas iniciativas liberais, essa coisa de querer controlar o próprio corpo, era uma forma de deturpar a família, era uma forma de acabar com as coisas como elas realmente deveriam ser. Hoje, por exemplo, ninguém discute isso. Ninguém de vocês aqui, mesmo que o Papa mandar, ou o pastor de vocês mandar, como às vezes até eles fazem, vai deixar de se prevenir. Essa é uma discussão importante na década de 50 e 60. E se não tivesse sido feita, o mercado de trabalho das mulheres seria absolutamente impossível. Muito provavelmente vocês não estariam aqui. Vocês repetiriam a história das nossas famílias, da minha avó, com 8, 9, 10, 12 filhos, e, portanto, cumpririam o itinerário pré-traçado. Ou seja, a colonização do corpo feminino, ela não é só uma questão jurídica, porque ela é menos jurídica. Ela é uma forma de apropriação de poder, de violência e de dinheiro que, invariavelmente, o poder patriarcal, exercido pelos homens, exercia o seu papel em cima das mulheres. Então, quando o movimento feminista ergue a mão e pede para participar mais ativamente da vida pública, do trabalho, da educação, isso não acontece sem grandes resistências. Nós tivemos grandes conflitos teóricos e políticos no período. Pois bem, isso faz eclodir um conjunto de novas teorias. E a principal teoria é a ideia de que a igualdade é um valor importante, e ela é importante, mas que a igualdade formal ela tem que ser substancializada pela ideia de uma igualdade que seja ao mesmo tempo material, que responda aos diversos tipos de identidade que cada um de nós carrega. Ou seja, nós não somos só brasileiros. Nós somos brasileiros, homens e mulheres. Nem todos aqui são homens e mulheres do ponto de vista binário. Alguns podem ser gays, outros podem ser lésbicas, outros podem ser bis, transexos, o que for. Outros podem ser cristãos, outros podem ser judeus, árabes. Uns podem ser nacionais, outros podem ser migrantes. Uns podem ser descendência europeia, outros indígenas. Uns crianças e outros idosos. Percebam vocês que esta discussão, vamos trazer mais para esse lado, etária a gente começou a discutir também. Nós só somos humanos, ou nós somos humanos diferentes enquanto somos no tempo? O Douglas não é o mesmo que nasceu. O Douglas não será o mesmo quando morrer. E nós começamos a discutir isso a partir de contribuições, inclusive, de outras áreas.
e dizer que é possível a gente pensar o humano a partir de uma dinâmica diferenciadora. Se a gente for analisar a ideia de como nós criamos o conceito de criança, né, professor Mamelinha, lá no Felipe Arreira, História Social da Criança e da Família, a gente vai verificar que a palavra criança sequer existia até o século XVI. A palavra não existia. Por que a palavra não precisa existir? Porque se eu separo as pessoas entre maduros ou não maduros, todos os maduros têm que ter vida adulta. E, portanto, eu posso discutir que uma criança de 8 anos, ela tem que fazer exatamente a mesma coisa que uma pessoa de 50 anos. Inclusive, eu posso puni-lo. Mas nós começamos a pensar, não, mas quem sabe, uma criança, ela tem especificidades, ela tem sutilezas, ela tem algumas vulnerabilidades que a gente precisa respeitar. E nós damos um nome nisso. Como mais tarde nós demos um nome a uma outra fase. Chamamos de adolescente. E aí o direito vem e diz, acho que precisamos criar um sistema de proteção para esta fase da vida. Surge o direito da criança e do adolescente. Mas depois nós achamos que isso não basta. De que uma pessoa tem muitas fases, sobretudo quando ela vive muito. E aí o legislador cria o Estatuto da Juventude, que hoje existe. E não satisfeito com isso, nós pensamos, estamos envelhecendo, mas estamos vivos, não morremos tão rápido. E a vida de um velho, ela é diferente da vida de um jovem. E que, portanto, nós precisamos fazer política pública. Nós precisamos fazer acessibilidade. Nós precisamos criar um sistema de proteção aos idosos. Por que eu estou falando isso? Para não discutir a partir da lógica racial ou da lógica do gênero. Nós podemos discutir isso por todas as lógicas, porque a matriz teórica é exatamente a mesma. É a ideia de compreender que somos, em relação aos outros, precários, diferentes, mas somos também em relação a nós mesmos. O Nietzsche dizia que a identidade é precária. Nós nunca somos mais do mesmo enquanto vivemos. Sempre somos possibilidades, sempre somos devido. Vamos nos constituindo, vamos aparecendo para o mundo, deixando coisas, aprendendo coisas e vamos formando a nossa identidade. Acontece que essa identidade começou a requerer proteção do Estado. E aí os movimentos começaram a se organizar no mundo e no Brasil, em particular, e começaram a cobrar dos parlamentares um conjunto de regras e políticas públicas. Pois bem, alguns se deram no âmbito do poder legislativo, outros não. Vamos a 2 exemplos. O casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil não está regulado na legislação ordinária e tampouco aparece de modo muito claro textualmente na Constituição. Mas ele decorre de uma arguição, de uma discussão constitucional no âmbito da Corte. E a Corte entende, com a nosso STF, de que, analisando os princípios, a racionalidade sistêmica do texto constitucional, estas pessoas foram preteridas pela norma infraconstitucional e que se pode extrair com base na ideia da identidade pessoa humana, na ideia da igualdade substancial e na ideia do direito à diversidade presente numa república e que as pessoas podem se casar. Isso foi dito em relação a outros 2 casos, na ADPF 186, que discutiu a constitucionalidade da lei de cotas no Brasil. A lei de cotas no Brasil não nasceu numa lei. A discussão de cotas nasceu lá em 2004, 2003, 2004, nas universidades, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e depois na Universidade de Brasília. E aí um partido político no Brasil entra com a DPF, chamada DPF 186, para discutir se era constitucional. O argumento principal do partido era fere o princípio da igualdade. O STF, de forma unânime, diz ela não está baseada no princípio da igualdade formal, ela está baseada na ideia de uma política pública de direito à diferença, à diversidade. A última é da Confederação das Escolas Particulares, que questionam a constitucionalidade de um dos artigos do Estatuto do Deficiente. O Estatuto do Deficiente, em um dos seus artigos, diz que as escolas que receberem, escolas particulares, que receberem crianças com deficiência, elas não podem fazer cobrança
complementar de tutor. Ou seja, eu não posso cobrar daquele pai, daquela mãe, daquela família uma matrícula ou um adicional para que eu mantenha em relação àquela criança, um tratamento diferenciado que ela, por conta da sua condição de deficiência, exige. Então a confederação entrou com uma declaração de inconstitucionalidade. O que disse o STF? Quem está ganhando são as crianças normais. Aí vem a discussão sobre quais são os humanos normais, que é aquele debate que eu iniciei a conversa. Vejam vocês, aqui na frente tem placas de prioritário. A instituição, a nossa e todas as instituições da rede, tiveram que fazer um conjunto de adaptações de natureza de mobilidade. As cidades têm que fazer isso. As empresas são obrigadas a contratar pessoas com condições de deficiência. Por quê? A ideia é que a gente possa superar o paradigma da homogeneização de sujeitos, que fazia com que essas pessoas fossem invisíveis, fossem colocadas de lado, deixadas no fundo das casas, fossem tratadas como cidadãos de segunda classe e fossem, aos poucos, ao seu modo, ao seu tempo, incluídas. Vejam que não só os alunos do direito estão estudando isso. Esses dias eu fui fazer uma fala no curso de arquitetura, numa outra instituição, para discutir o problema da diversidade dentro da arquitetura. Porque tem que se criar hoje uma racionalidade arquitetônica para idosos, para deficientes que têm dinheiro, para idosos que têm dinheiro e que querem ter uma mobilidade dentro de suas casas de forma mais adequada. Todos, para o bem ou para o mal, se assim preferirem contextualizar, vamos ter que enfrentar o tema da diversidade nas famílias, nas escolas, no trabalho, na rua. Muitos de nós podem não gostar de algumas questões, mas isso é uma questão privada. Publicamente, o Brasil e a tradição emocional têm dito que nós devemos proteger e obrigar as pessoas a respeitar a condição de diferente da outra. Não se trata de se fazer outro ou outra. Trata de respeitar a sua condição particular de mundo, que tem o mesmo direito e a mesma potência. Veja, eu aqui, de certo modo, trago os exemplos que agora há pouco fiz referência. Nós tivemos decisões que obviamente são bastante polêmicas para alguns, de respeitar a mudança de registro civil de gênero sem fazer cirurgia. Isso fez, por exemplo, com que algumas trans, uma em particular bem famosa no Brasil, cantora, dissesse que ela é uma mulher revolucionária porque ela tem um pênis. Porque ela de fato tem um pênis. E o gênero dela, do ponto de vista do direito, é uma mulher. Ou seja, isso está produzindo rescaldos. E alguns desafios são, obviamente, importantes. Na reação disso, alguns sujeitos, e eu estou me encaminhando para o fim, potencializam a ideia de que a diversidade causa um mal, a diversidade é ruim. O presidente americano disse recentemente que ele nos Estados Unidos ia acabar com a loteria da diversidade. A palavra utilizada por ele é essa. Nós vamos acabar com a loteria da diversidade. Na Alemanha, um líder político de extrema-direita disse que o multiculturalismo na Europa não funcionou. A ideia de muitas culturas não é boa. E que nós temos que recuperar a capacidade do Ocidente ser Ocidente. O Orbán, primeiro-ministro da Hungria, lá em Budapeste, recentemente, na cúpula da demografia, disse: nós precisamos procriar mais
para migrar menos. Por quê? Porque temos que procriar mais. Porque vocês devem saber, a Europa está reduzindo a sua população. E ao reduzir sua população, reduz o número de europeus. E se reduz o número de europeus, aumenta a migração. E, portanto, a migração é predominantemente árabe, negra. E isso, para o grande europeu, branco, isso é visto como um grande problema. Então, nós temos que migrar, procriar mais. Para quê? Vamos fazer mais cristão. Vamos fazer mais gente branca e vamos fazer, sobretudo, a garantia de que essas famílias bem construídas produzirão a seu tempo as não degenerações que as sexualidades desviantes favorecem. Não sou eu que estou dizendo. Se vocês quiserem confirmar o discurso, até de alguns líderes de outros países, vocês podem encontrar na internet em fartos vídeos e em fartos depoimentos. O Partido Alemão, como eu disse, cresceu. O antigo partido nazista cresceu na Alemanha. Na Itália, a saga contra os imigrantes é uma verdadeira tragédia. As razões são muito evidentes porque são. E nós temos, então, uma violência, uma disputa, que é esta reação que se constitui, infelizmente, de uma maneira interessante. As mídias começaram a assumir essa diversidade. Olha só, as mídias começam a sugerir novas possibilidades de comunicação. Olha essa foto. Essa foto é do Luís XIV, lá do século XVII, XVIII. E a outra, parecida, né? É de uma drag queen americana chamada Detox. Não sei se vocês conhecem, bem famosa. E ela não está vestida de modo tão diferente. A grande questão é que, pela primeira vez, diz Butler, uma filósofa americana, os corpos, a forma como os corpos estão se colocando no mundo, sejam eles o que forem, do ponto de vista sexual, do ponto de vista da nacionalidade, do ponto de vista da idade, eles não se conformam, no sentido de dar forma, com as velhas práticas e discursos homogeneizadores. Vai ser fácil enfrentar isso? Não vai ser fácil. As escolas terão que repreender o discurso da diversidade, nós teremos que fazer as nossas partes, as famílias terão que fazer esses acolhimentos, as empresas, o trabalho, porque uma coisa é certa, diz Francesco Remotti, um filósofo, um antropólogo italiano: a discussão sobre a diversidade, ela veio para ficar. Ela não vai sair do palco. Os grupos estão organizados e eles vão exigir do Estado, eles vão lutar para o Estado de forma legítima o seu sistema próprio de proteção e respeito. Há desafios e alguns riscos. O risco é que a gente produzisse, mal conduzida a política excessivamente identitária, produzir aquilo que a Rodinez, uma psicóloga, psicanalista, chama de narcisismo das minorias. Das minorias, cada uma se agrupar entre si e nós perdermos a capacidade de nos unirmos em conjunto. E a democracia pressupõe uma reunião em conjunto. Como diz o Byung-Chul Han, não há democracia onde o outro está erodido, onde o outro morreu. A democracia precisa do rosto do outro. O que a gente está vendo no Brasil e no mundo é um distanciamento dos rostos, uma bipolarização de discursos, uma racionalidade de ódio, que cada um faz do Grêmio que quer dizer do clube, da associação, que lhe interessa a sua causa de viver, dando de ombro e dando de ouvido para a leitura do outro. Democracia pressupõe diversidade. Democracia não tem a ver com homogeneização. Toda vez que o discurso fascista quer implementar a sua tragédia, ele homogeneiza, porque a homogeneização é a tática para criar os inimigos. Eu agradeço profundamente a atenção de vocês. Eu me comprometi a falar 1 hora, acho que todo o tempo, né, professor Lauri? Agradeço a atenção dos que estão nos ouvindo aí nas demais unidades da Rede Senec. Deixo algumas referências para vocês. Esses 2 livros desse ano e mais esses outros 2 do ano retrasado, de 2017, onde eu desenvolvo essas ideias
de maneira mais pontual e, obviamente, com mais rigor teórico, que na exposição de 1 hora não é possível de construir. Eu acredito que a gente pode deixar um espaço para comentários, críticas, divergências, se assim a plateia entender e se assim o professor Lauri autorizar. Então, como o professor Douglas explanou e colocou agora no fim, nós colocamos a possibilidade de alguma pergunta, algum questionamento, alguma manifestação que os acadêmicos ou os professores presentes queiram fazer. Bom, assim, nós queremos agradecer ao professor Douglas por essa belíssima palestra que fez para nós sobre democracia, sobre direitos humanos, sobre diversidade, e dizer que tudo isso, como foi bem apresentado, é uma caminhada que ainda nós não chegamos ao fim. É uma caminhada que nós vamos continuar fazendo, né? Mas nós devemos encarar isso com seriedade e com respeito, e sempre sabendo que a pessoa, o nosso próximo, ele merece todo o respeito, o mesmo respeito que nós também queremos receber, seja de quem quer que seja, tá? Seja de qualquer pessoa. Então, assim, nós agradecemos mais uma vez ao professor Douglas e queremos deixar o nosso abraço e agradecer a todos os colegas da rede cenecista, de uma forma toda especial aos integrantes dos cursos de Direito que hoje nos ouviram, mas também de uma forma mais especial ainda, os outros cursos aqui da nossa IES, aqui da Faculdade Senec Santo Ângelo, que vieram compartilhar deste momento aqui conosco e aproveitar para ouvir o nosso querido professor Douglas. Então, meu abraço a todos e agradeço a presença dos que aqui estiveram presentes.